Formado em Direito, ele sempre teve a literatura como um projeto de vida. Para tanto, estudou música e filosofia. Eu converso agora, no primeiro bloco do nosso programa de hoje, com o escritor Edelson Nagues. É o Iluminuras que está começando agora. Edelson Nagues estudou Direito, Filosofia e fez pós-graduação em Língua Portuguesa. Ganhou mais de 30 prêmios em concursos literários nacionais, tanto em poesia como em prosa. Edelson é membro correspondente da Academia Cachoeirense de Letras. Iniciando, portanto, o nosso programa de hoje, aqui na Biblioteca do TRT da 10ª Região, a Biblioteca Desembargador Fernando Américo Veiga Damasceno, perguntando para o nosso convidado Edelson Nagues com relação a um aspecto característico da sua carreira, que foi o fato que começar a trabalhar como escritor, na verdade, foi um projeto que incluiu até mesmo o curso de filosofia. Como surgiu essa ideia, inclusive essa sistematização, passando pelo próprio curso de filosofia, depois do curso em Direito? Eu comecei a descobrir, né, que eu gostaria de fazer na vida era escrever muito cedo, por volta de 11, 12 anos, né, já começando a me destacar nos estudos, principalmente com redações, e os professores começaram a incentivar, né, perceber essa facilidade que eu tinha de me comunicar pela forma escrita. E então, a partir dos 13, 14, 15 anos, eu senti que realmente era o que eu gostaria de fazer, né, sem ter muita orientação. Eu acabei por mim mesmo descobrindo que para ser escritor eu teria que conhecer bem a língua, quer dizer, mesmo sem orientação não foi uma decisão errada. Então, comecei a estudar muita gramática, né? Comecei tudo que dizia respeito à língua, de modo geral, o que caía em minhas mãos, eu estudava. Tanto é que eu comento sempre isso, eu me tornei revisor de textos, né? E trabalhei até em editoras, tudo mesmo sem ter um curso de letras. Só depois eu faria uma pós-graduação, mas já tinha trabalhado mais de 5 anos como revisor. Então, assim, eu acho que isso acabou me ajudando bastante, né? O escritor tem que conhecer o seu ofício, né? Cada trabalhador tem que conhecer bem a ferramenta que ele vai usar. E o curso de Direito no meio, como é que surgiu? Então, como não tinha jornalismo em Mato Grosso, eu fiquei, naquele momento, tinha que escolher algum curso superior, tinha terminado o 2º grau, e até uma irmã me orientou, porque você não faz ciências contábeis, ela tinha feito. Eu falei, não é a minha área, economia, e o que tinha muitos números eu não me interessava, né? Eu acabei optando até por administração, estudei um pouco administração, o primeiro curso que eu fiz, né, não concluí também, e o que tinha números, economia, parte de contabilidade eu ia deixando, então o curso virou uma bagunça. Aí depois de uns quase 3 anos já, ali na faculdade, na universidade, eu optei por fazer Direito, porque até alguns professores me incentivavam também, porque eu tinha facilidade de escrever, e eles falavam, a área de Direito é uma área interessante também para você. E eu, então, fiz um novo vestibular, fiz o curso de Direito, e assim que terminei, né, que o Direito seria então para garantir a sobrevivência mesmo, que é um curso que abre, né, toda uma possibilidade, mas eu nunca consegui me apaixonar pelo Direito. Nessa época já escrevia, já tinha uns primeiros textos voltados para a literatura? Sim, por volta dos 16, 17 anos eu comecei a escrever poemas, né? E por muito tempo eu achava que era essencialmente poeta, né? E não tinha interesse por prosa. Mas, assim, lia muitos autores, mas os poetas, os românticos, né? Eu comecei por aí com Castro Alves. Quais autores, aproveitando? Né? No início mesmo foi Castro Alves, né? Um pouco Álvares de Azevedo. E depois que eu, já por volta dos 20 anos, que eu descobri, eu redescobri, né, o Drummond. E foi assim, acho que o que começou a me mexer bastante mesmo para a questão da poesia, né? E até a seriedade que é a poesia. Tanto é que eu acabei também, por conta disso, ficando quase 20 anos sem escrever, né? Poesia mesmo. Eu deixei porque o nível, acho que o Drummond e esses grandes poetas, João Cabral é outro que é uma referência muito importante, né? João Cabral de Melo Neto, eles acabam impondo certo peso em quem quer seguir, né, uma carreira, ou levar a sério uma carreira de escritor, de poeta, teria que almejar um nível alto. E eles colocaram, acho que um nível tão alto assim que eu senti, falei, bom, poesia, se você não fizer no nível
razoavelmente aceitável, né, é melhor não fazer. Isso é uma coisa muito minha, né? Claro que cada um tem uma visão com relação a isso. E, então, até por isso eu fiquei muito tempo sem fazer. E assim, eu até que fazia, eu me satisfazia com relação a escrever, eu fazer essa escrita poética, fazendo letras de música, né? Foi um tempo que eu fiquei quase 10 anos, a gente teve uma banda de música lá em Mato Grosso. Foi a banda Reciclagem, não é isso? Isso. Foi uma experiência justamente bastante específica, é muito diferenciado esse processo até de criação como escritor, como poeta e como letrista? Na verdade, eu não fazia muito essa distinção. Eu achava que estava fazendo um poema que seria musicado. E, de certa forma, era um pouco assim, porque como eu não sou músico mesmo, né, eu tinha amigos, bons músicos, eu fazia a letra como se estivesse fazendo um poema e passava para eles musicavam, né? Então, o processo de criação para mim não tinha muita diferença. Hoje eu vejo que letras de músicas, né, geralmente a poesia exige muito mais, você tem que fazer um trabalho com a linguagem muito mais consistente, muito mais aprofundado. Você trabalhou como vocalista também, inclusive. Também. Esse problema na voz surgiu há algum tempo, até porque eu explorava muito os vocais, o falsete, né? Tinha era um grupo vocal, naquele tempo ainda se falava grupo, né? Que era muito vocal também. A gente tinha aquela base instrumental, a gente trabalhava muito as vozes, como o 14 Bis, Boca Livre, que eram duas referências também para a gente, né, na música. Eu gostaria de mostrar para o telespectador, interrompendo rapidamente, Adelso, porque nós temos justamente aqui na nossa mesa vários livros em que há a publicação de escritos do Edelson Nagues e que verificamos aqui por essas imagens que são, por exemplo, poemas, contos e crônicas publicados em uma coletânea do primeiro concurso literário da Academia Metropolitana de Letras, Artes e Ciências, também o segundo concurso literário Raquel de Queiroz. Então, há várias coletâneas que foram publicadas com os textos. Isso significa que você, a partir de um determinado momento, a partir dessa decisão, primeiro foi a decisão e depois você já tinha algumas coisas escritas, algum trabalho, mas ainda não tinha partido para a publicação. Aí você foi atrás dos concursos, como é que foi isso? Assim que eu decidi mesmo que iria começar a escrever, né, como eu disse, agora eu parei e falei, não, agora eu tenho que arrumar um tempo para começar mesmo a me dedicar à literatura, que eu achava que já tinha um preparo mínimo, né, o suficiente para começar a escrever. E aí eu percebi que me faltavam ainda as técnicas literárias, que eu tinha me preocupado muito com gramática, depois a filosofia, mas o estudo das técnicas literárias mesmo, as técnicas narrativas, né, eu não tinha feito. Aí eu comecei também ainda a correr atrás disso. Eu fiz alguns cursos, algumas oficinas literárias, um curso de extensão sobre literatura contemporânea na UNB também, que abriu assim, a visão, porque eu estava muito ainda naquela coisa só dos clássicos, né? Eu não tinha condições de avaliar os autores contemporâneos, quem realmente tinha valor, quem não tinha, a gente ia um pouco muito pelo que era divulgado na mídia. E então, quando eu parei para escrever, e depois de algum tempo já tinha produzido alguma coisa, né, e já corrigindo depois desses estudos, desses cursos também, eu comecei a participar de um ou outro concurso literário. Um que marcou, né, foi até esse do Sindijus, em 2008, que eu trabalho no judiciário, e aí surgiu esse concurso e no penúltimo dia eu resolvi escrever um texto que eu tinha trabalhado numa oficina literária, né? O mais recente é esse, Águas de Clausura, que aliás nós então, temos aqui. Esses dois aí já são os livros solo, né? Aí eu já fiz esses dois, o lançamento, já o produto de todos esses anos de trabalho. Eu vou mostrar aqui, então, portanto, o Águas de Clausura, isso, nós temos aquele, inclusive, em duas edições diferentes. Essa e essa foi a primeira. A primeira é essa que eu acabei de mostrar, né? Não, essa é a primeira edição do Águas de Clausura. 10º Prêmio Literário Livraria Asa Aberta, 2011. Isso. E a outra edição, a segunda edição, vamos aproveitar e mostrar também, já está na segunda edição. E na sequência, vou mostrar todos agora rapidamente. E também esse é um livro de contos, né? Livro de contos. Humanos, já nos últimos 15 anos, os textos que eu venho trabalhando em contos. Que eu foquei mais quando eu retomei eu parei mesmo para me dedicar à literatura, com o tempo que a gente teria disponível, né? De onde vem o solitário? Qual a linhagem, a essência, o ponto de interseção? A resposta, em parte, acaba por revelar-se na face de cada um.
O solitário, por certo, vem de outro mundo, o de dentro. O resto é só disfarce. Adelson, eu queria agradecer muito a sua participação, portanto, aqui no nosso programa Iluminuras de hoje, falando a respeito de literatura, a respeito dessa tentativa de buscar um que a mais na própria vida por meio das letras. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade e a gente pretende, se for possível, voltar outras vezes apresentando novos trabalhos. Com toda certeza, com toda certeza. Agradeço muito e parabéns pelo seu trabalho, que é muito interessante. Sandra, muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho e lhe desejando muita literatura, tanto na leitura quanto na escrita. Muito obrigado. Muito obrigado. Iluminuras não acabou, daqui a pouco eu volto com o segundo bloco do nosso programa de hoje. Eu converso com o advogado e escritor José Carlos Gentili, logo depois do intervalo. Nosso programa Iluminuras de hoje está de volta aqui na biblioteca do TRT da 10ª Região, desembargador Fernando Américo Veiga Damasceno. Normalmente, no nosso segundo bloco, nós conversamos com pessoas ligadas ao universo do direito que são apaixonadas por literatura. Com o nosso convidado de hoje, eu tenho uma dificuldade um pouco maior na identificação da sua respectiva atividade. Eu converso com o advogado José Carlos Gentili, que, além de advogado, também é escritor com mais de 30 obras publicadas e presidente da Academia de Letras de Brasília. E por isso que eu digo que fica justamente uma situação um pouco diferenciada nesse sentido. Eu começo lhe perguntando exatamente sobre se essa convivência com o direito e com a literatura, o que vem antes? O ovo ou a galinha, vamos brincar dessa forma. O que é que vem antes nesse sentido? A paixão pela literatura ou a paixão pelo direito que se torna a sua profissão? Ambos se ajustam, e se ajustam no mundo da criação. Criar é viver sempre, digo eu. Então, base para esses dois universos se encontra na língua. A língua é a grande esteira, o grande patamar que faz com que as pessoas desenvolvam suas atividades, quer na literatura, quer no direito. Devo lhe dizer que o meu embasamento inicial foi economia política, 2 mais 2. Depois caminhei pelo mundo da análise matemática superior na Faculdade de Filosofia de Porto Alegre. E quando vim para Brasília, há 53 anos, eu fui o primeiro aluno a ser matriculado na Universidade de Brasília. No curso de Direito da Universidade de Brasília. Pelas mãos de Arilda Valho, a grande secretária que Darcy Ribeiro trouxe para essa cidade. Devo dizer que aqui, ao fazer o primeiro psicotécnico na Universidade de Brasília, verifiquei que a minha tendência, o meu alinhavo, não era nem economia e nem filosofia, era as ciências inexatas. E para que isso frutifique, se verifica que a língua, o idioma, deve manter sempre no mais alto nível, quer o direito, quer a literatura. Professor, qual foi o primeiro livro publicado? Primeiro livro publicado, Cultura de Alpendre. Cultura de Alpendre é um registro de algo que já passou. O nosso ontem, quando as famílias se reuniam no Alpendre para a tradição oral. Os mais velhos reuniam-se com os mais jovens e ali se processava aquela dialética da transmissão da oralidade, da transmissão da palavra, do ensinamento, onde o núcleo era um núcleo básico, não é? Ainda de formação greco-romana, da família, do pater familias, enfim, esse é o primeiro livro que eu escrevi e li. Eu gostaria de mostrar agora para os telespectadores, tanto do ponto de vista do leitor quanto do ponto de vista do autor. Vou começar, no caso, com o autor, mostrando Lagoa dos Cavalos, que é de autoria do nosso convidado de hoje, José Carlos Gentili, que é um livro que está tendo grande repercussão, pois se trata da biografia de uma das maiores figuras da história brasileira, polêmica, que é o famoso Regente Feijó, padre Diogo Antônio Feijó. Sim. Como foi a pesquisa para esse livro?
esta obra, ela nasce na necessidade de mostrar a esta nação, ao Brasil, que durante o período da saída do retorno de Pedro I a Portugal, onde se constituiu Dom Pedro IV, e a antecipação da maioridade de Pedro II, essa lacuna vivencial monárquica que tivemos, ela foi preenchida por uma figura indiscutivelmente proba, honesta, um homem que traçou a grande modificação brasileira. Quando nos perguntam por que o Brasil tem uma visão, uma dimensão continental, por que os países de língua hispânica ao derredor da América do Sul se fragmentaram, se pulverizaram, e o Brasil continua com essa imensidão que vai dos Andes à faixa litorânea atlântica. De alguns anos para cá tem havido um fenômeno que é justamente de resgate de períodos da nossa história, como por exemplo nos livros 1808, 1822, sobre a vinda da família real e sobre o processo de independência. E também temos esse Lagoa dos Cavalos que fala, na verdade, sobre um período que vem um pouco depois. Esse é um resgate necessário, pois falta para as novas gerações uma visão de como é que foi esse momento do nascedor da nação brasileira. Há uma falha de memória, uma certa crise de identidade até para o cidadão brasileiro pela falta de conhecimento até desse período histórico? Cadu, a sua colocação é inteligentíssima. Posso lhe dizer que a motivação de Lagoa dos Cavalos é justamente essa, de mostrar, de reavivar, de rearticular, principalmente para que a Interlândia brasileira, onde nós temos a capital da esperança, pátria do mundo, terra do Evangelho, nós podemos ter, nós temos a obrigação de fixar nesse processo civilizatório a imagem, a memória e a exemplaridade. Eu acho que cada um de nós deve colocar um tijolo no edifício da construção da cultura da Interlândia brasileira. Não devemos esquecer que durante quase 500 anos a estrutura do conhecimento da gnose humana ficou fixada na faixa litorânea brasileira. Só após a chegada de Juscelino fazendo o despertar dessa nação aqui, e eu fico sensibilizado sempre quando me manifesto no sentido da grandeza e da grandiosidade do ato de Juscelino, que indiscutivelmente foi o homem maior que essa pátria já teve, com a visão de futuridade. Eu gostaria de mostrar aqui sempre uma pergunta clássica já do nosso programa com relação aos autores que o nosso convidado cultua, eles são reveladores dos vários aspectos da vida. Eu vou estar mostrando aqui, no caso, alguns da atualidade. Livro que foi trazido, uma literatura referente a Rui Barbosa, de Murilo Melo Filho, personagem sempre vivo, inclusive na história do próprio Poder Judiciário brasileiro, uma exposição que está nesse momento, inclusive, quando estamos gravando e o programa está sendo exibido no próprio Espaço Cultural Ministro Menezes de Direito no Supremo Tribunal Federal, a respeito de Rui Barbosa. E outro livro que eu gostaria de mostrar, que está em plena leitura agora pelo Dr. José Carlos Gentili, Margarida Rebelo Pinto, Diário da Tua Ausência, uma autora portuguesa que está causando grande repercussão nas terras do Além-Mar. Sim, interessante que eu trouxe para o seu exame, Cadu, esse trabalho de Margarida Teixeira Pinto, não é? E de Rui Barbosa também, do Murilo Melo Filho, que foi o primeiro professor de técnica jornalística da Universidade de Brasília, não é? E interessante que esse livro lusitano já vendeu mais de 1 milhão de livros. Eu vou aproveitar e mostrar também um outro lançamento, que é José Carlos Gentili, Um Cidadão do Mundo, que é uma fotoautobiografia, que é a primeira dessa modalidade que é publicada no país, com uma sequência de fotos, que inclusive você já está vendo nas imagens que nós estamos mostrando agora, que tem todo o histórico relacionado inclusive a fotografias, uma coletânea de imagens que contam a história inclusive da família. Vamos aproveitar e saber um pouco mais a respeito de quem é esta autora portuguesa, Margarida Rebelo Pinto.
Margarida Rebelo Pinto nasceu em Lisboa em 1965. Jornalista, é a escritora portuguesa que mais vende livros. A sua primeira obra, Sei Lá, foi publicada em 1999. Foi um dos maiores sucessos de venda em Portugal. Margarida é conhecida por escrever romances, crônicas e livros para crianças. Com relação à Academia de Letras de Brasília, nós temos uma novidade agora para o mês de junho, que tem uma relação direta com a Suprema Corte Brasileira. É a perspectiva da posse do novo componente da Academia, o ministro Carlos Aires Brito, não é isso? Perfeitamente. Há bem tempo, o nosso poeta sergipano, jurista, galardoado, um homem extraordinariamente benfazejo nessa nação, há bem tempo já acordou no sentido de que pudesse vir compor o grupo de acadêmicos da Academia de Letras de Brasília. Eu gostaria de agradecer muito a sua participação aqui na Biblioteca do TRT da 10ª Região para falarmos de Direito e de Literatura. Muito obrigado pela sua participação, doutor Gentili. Muito obrigado. E o nosso programa de hoje vai ficando por aqui, mas você pode assisti-lo novamente. Basta acessar o site da TV Justiça, www.tvjustiça, tudo junto, sem o cedilha, .jus.br, e também para assistir a outros programas da nossa grade de programação. Obrigado pela companhia. Encontro marcado na Revista Eletrônica de Literatura na próxima semana aqui, na TV Justiça.